Correu? Surpreendeu-me. Eu tive muita esperança que não chegasse a este ponto. Tive muita esperança que as autoridades, quer ocidentais, e eu aí sou um bocado diferente, toda a gente gosta de pôr a culpa no Putin, e eu acho que nós, ocidentais, os líderes ocidentais, sobretudo aqueles que incentivaram este governo ucraniano e que lhes encheram, os Estados Unidos venderam 600 milhões de dólares de armamento e que depois os deixaram, bom, nós não podemos fazer mais nada, demos armas, demos treino, agora vocês aguentem-se contra a Rússia, por amor de Deus. Portanto, para mim, os líderes ocidentais, a NATO, o presidente americano, o Sr. Boris Johnson, e a União Europeia tiveram um comportamento que também nas bordas do criminoso, tão mau como o do Putin. E, portanto, para mim, ao contrariamente a muita gente, entendo que estão todos muito bem uns para os outros. Eu surpreendeu-me porque pensei que o Sr. Putin ia defender aquela gente das duas repúblicas separatistas. Mas isso foi uma surpresa porque se calhar sou um bocado ingênuo em termos geoestratégicos do que se passa. Agora, o início deste conflito, então no momento em que o presidente Putin fez o discurso dele, até esse momento eu sempre pensei que iam aceitar algumas das condições que ele tinha posto. Porque agora parece-lhe impossível que haja aqui uma Parece-me muito difícil. Eu acho piada que agora falem muito nos famosos acordos de Minsk. Durante 8 anos andou-se a insistir do lado russo para que os acordos de Minsk fossem cumpridos e a França e a Alemanha, que foram testemunhas dessa assinatura, nunca fizeram pressão nenhuma sobre a Ucrânia para cumprir a sua parte dos acordos de Minsk. Agora, o presidente Macron já tinha começado a falar nos acordos de Minsk, mas era tarde e ainda estava morta, porque já tinha começado o conflito. Portanto, quando era preciso cumprir os acordos de Minsk, há 8 anos atrás, tinha o problema desaparecido. Quanto a mim, penso eu. Dizem-me, não, o Putin sempre queria fazer isso. Tudo bem, mas isso é especulação. Se tem cumprido aquilo que estava escrito, assinado, acordado entre a Ucrânia e os separatistas, não tinha havido nada disto. Está a ver? Já percebemos que não concorda com a forma como o Ocidente foi gerindo toda esta questão até agora, e eu pergunto, e agora? O Ocidente podia fazer diferente do que está a fazer, tendo em conta que a Ucrânia não é efetivamente um país NATO? Qual é a alternativa? Entrarmos em guerra com a Rússia? Entramos em guerra com a Rússia e, se calhar, em termos militares diretos, a NATO tem capacidade para suplantar a Rússia em número de militares, em número de armamento. Mas a Rússia... Mas aí estaríamos perante uma guerra mundial. Ora, a Rússia tem armas nucleares e são armas de dissuasão. As deles dissuadem-nos a nós e as nossas a eles. E o que vai impedir que a Rússia avance para o interior da Europa, para reconstituir o tal Império Soviético, que eu não acredito que seja a intenção dele. Mas, portanto, o plano final, no seu entender, é a Ucrânia? É a Ucrânia e pôr na Ucrânia um governo que lhe seja simpático. Senhor Major-General, o que é que lhe dá essa certeza? Porque senão é uma loucura da parte do Putin, e o Putin é tudo menos louco. E é uma loucura da nossa parte se o formos provocar. Porque quando há pessoas que têm nas mãos armas nucleares, essas pessoas têm que ter um bocadinho de, sei lá, cabeça fria, não ferverem pouca água, pensar nas populações. Eu acho que todos são uns criminosos quando vejo aquelas imagens das pessoas a fugirem das suas casas, a ficarem com a sua vida completamente destruída. Eu fico até com raiva, mas com raiva de todos, não é só do Putin. É tudo muito bonito agora, o Ocidente lava a sua consciência, diz o homem é um facínora, é mau. Não, eles têm uma culpa, a União Europeia tem grandes culpas, quando ajudou a depor um presidente que tinha sido eleito, que era o presidente legítimo da Ucrânia. E agora já ninguém fala dele, não é? Mas quem é que ajudou a depor o Yanukovych?
foram os Estados Unidos e foi a União Europeia. A senhora Catherine Ashton foi para as manifestações em Kiev. Agora não, o mau é o Putin, por amor de Deus. Quer dizer, quem é que pôs lá este governo? Mas este governo foi eleito democraticamente. Foi. E os 8 milhões de russos que não votaram? Mas, Jorge General, mas não invalida que tenha cercado um país inteiro e que tenha colocado tropas e que tenha invadido esse país? É uma vergonha, não tenho dúvidas. Para mim também é inaceitável que se ataque um país, mas as culpas não são só dele. No meu entender, quando o puseram num beco sem saída, o que é que ele fazia a seguir? Tinha que atacar a Ucrânia, obviamente. Portanto, sentiu-se ameaçado. Perdia a face, voltava atrás. No dia a seguir, punham-no na rua do Kremlin também. Portanto, quando se põe uma pessoa destas, sem saída, porque foi a situação que aconteceu, não, senhor, ele exigia que a Ucrânia... Não entrasse para nada. Exatamente. Qual era o problema do senhor Zelensky, que agora está a pedir para haver conversações, dizer-se, ok, a gente não entra para nada. Expliquem-me lá, qual era a dificuldade dele dizer isso? Ele não pode entrar para nada. Assumia perante outro Estado, que não é, ou seja, a Ucrânia é um Estado soberano, portanto estaria a assumir perante a Rússia que estava a fazer uma cedência. Claro, e a Rússia estava também a fazer uma cedência, não é? Porquê que não entendo? Desculpe, faz-me um bocado de espécie, e porque alguém... Eu vou recordar um bocadinho, se me permite, um bocadinho de história. No início da guerra da Jugoslávia, houve uma conferência em Lisboa e um acordo de paz para a Bósnia. O famoso Plano Cutileiro, que dividia a Bósnia em cantões. Toda a gente assinou o acordo. Os bosníacos, os sérvios, os croatas. Os americanos disseram ao presidente Izetbegovic da Bósnia: você aceitou isso, não faça isso, tal, você agora está numa parte fraca, vai ficar só com não sei quanto por cento do território. Passados 20 anos de guerra, 100 mil mortos, fechou os acordos de Dayton. A área atribuída aos bosníacos, aos croatas e aos sérvios é quase coincidente com aquela que estava no plano cutileiro feito em Lisboa. Só porque a gente disse, não aceite isso, que você vai, depois ganha aqui um bocadinho mais ali. Já viu? Aqui foi quase a mesma coisa. Não assine isso, a gente dá-lhe armas, damos-lhe equipamento, você defende-se. Está a saber o resultado. Quem é que paga sempre estas coisas? Os civis. Os civis, a população. Nós vamos pagar, porque vamos pagar a gasolina mais cara, a eletricidade mais cara, etc. Vai faltar o milho, porque a Ucrânia é um produtor de milho. E os desgraçados dos ucranianos, por amor de Deus. Não se faz isto. Sr. Major-General Raul Cunha, foi um gosto. Muito obrigada pela sua presença esta noite no 360.